Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje, 31 de outubro, dia de Halloween, não é verdade? Nós não vamos falar de bruxaria, não vamos falar de nada sobrenatural, vamos falar de algo bem natural. Bom, como eu tinha prometido a vocês, hoje o segundo vídeo da trilogia, né? Primeira pergunta respondida já, paguei em vídeo, olha lá, que foi psicologia é coisa pra louco, né? E agora eu vou falar para vocês sobre a segunda pergunta que eu suscitei no projeto Psicologia para Todes, Todas e Todos, né? Que seria: se eu fizer tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, né? Eu vou ficar dependente, né, da psicóloga ou do psicólogo com o qual eu fizer tratamento? Para falar sobre isso, eu preciso falar primeiro sobre o que tornaria alguém dependente de outro alguém. Que alguém seria esse? Mas para isso eu preciso falar de uma coisa muito importante para os seres humanos de uma forma geral, que chama-se empatia. O que acontece? A gente tem vivido num mundo cada vez mais desinteressado, né? Com as pessoas cada vez mais desinteressadas pela vida dos outros, né? Vivemos num ritmo puxado de trabalho, de estudo, onde nosso cotidiano por vezes nos engolfa, nos engole, né? A capacidade empática é a capacidade do sujeito se colocarem no lugar do outro, fazerem um exercício reflexivo e também um exercício de percepção e sentir da realidade do outro. Um dos grandes instrumentos das psicólogas e psicólogos é justamente a nossa capacidade empática. Essa capacidade, para nós profissionais, se manifesta através, sim, da capacidade de perceber e sentir os nossos pacientes, de nos colocarmos num exercício empático no lugar deles, porém sem um envolvimento afetivo de uma relação pessoal. Então a gente estuda muito teoria, técnica, para conseguir perceber na fala dos nossos pacientes quais são os seus sofrimentos, seus medos, suas angústias. E para isso, nós precisamos ter, sim, a capacidade de nos colocarmos no lugar dele. Mas para que a gente faça isso, nós utilizamos teorias e técnicas, os quais estudamos ao longo de, no mínimo, 5 anos de graduação. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas Karina, e o que isso tem a ver com dependência? Veja bem, a capacidade de alguém nos escutar, nos ouvir, nos acolher nos nossos medos, nos nossos sofrimentos, é extremamente positiva, o que poderia vir a gerar uma certa dependência dessa capacidade de sermos acolhidos por alguém. Porém, tudo isso é feito com conhecimento teórico, com manejo técnico. E veja, a relação entre psicólogos e pacientes ou clientes, dependendo da linha que nós trabalhamos, nós denominamos assim, ela não é pessoalizada, ela é técnica. Então a empatia e essa capacidade de escuta, ela nos leva até o limite de podermos caminhar com o sujeito pela vida dele, promovendo o autoconhecimento, a capacidade de solucionar as suas questões, de pensar os seus pensamentos, sentir os seus sentimentos. Só que isso é feito, gente, durante o período do processo terapêutico, o tempo necessário. Eu costumo dizer que nós trabalhamos para deixarmos de ser necessários. O nosso trabalho é feito para que os indivíduos consigam melhorar as suas vidas, mas aprendendo, né, ganhando instrumentos com a relação terapêutica para que não precisem mais do terapeuta para fazer isso. E caso um dia no futuro precisem novamente do auxílio profissional para pensar os seus conflitos e as suas dores, estaremos lá para que retomemos o processo terapêutico. Então veja, esse medo de ficar dependente da figura da psicóloga ou psicólogo, ele pode ser minimizado, porque na verdade o que a gente faz é sentir e perceber os nossos pacientes, mas acima de tudo, fortalecê-los, capacitá-los para que eles consigam viver a vida no futuro
né? Sem a necessidade do nosso auxílio, porque o nosso auxílio foi internalizado, foi sentido e vivido como algo que a partir de agora é a capacidade da pessoa, do sujeito. Então, nós trabalhamos para deixarmos de ser necessários, para entregar para os indivíduos essa capacidade de lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos, tá certo? Então, me parece que não há necessidade de medo disso, porque na verdade, quando uma pessoa vem para tratamento psicológico, ela vem ao encontro dela mesma. A figura que ela vê na frente dela, como psicóloga ou psicólogo, nada mais é do que um espelho, do que um lugar onde o sujeito deposita todos os seus medos, todas as suas angústias, né? E tem dessa pessoa o auxílio para viver cada vez melhor. Então não tenham medo, o processo terapêutico é importante, é positivo, informa o sujeito sobre ele mesmo, capacita para lidar com ele mesmo. Quando tiver uma indicação de um psicólogo ou psicóloga, pega o nome desse profissional, entre no site do Conselho Regional de Psicologia do seu estado ou do Conselho Federal de Psicologia e confira se aquele profissional está registrado no Conselho Regional aí do seu estado, certo? Outra questão, em período de pandemia, o Conselho Federal de Psicologia nos orientou a atendermos no formato online. Todos nós estamos com a autorização e a liberação do Conselho para trabalharmos no formato digital. Existem regras para que esse atendimento se mantenha dentro dos limites da ética e do sigilo. A intimidade dos pacientes é uma regra de ouro na ética da psicologia. Então, consulte o nome do profissional indicado e se nesse momento de pandemia, para o seu cuidado, para o cuidado dele, ele te indicar o acompanhamento digital, virtual, se informe como ele procede. Dá certo e funciona. Até janeiro, nós estamos com a indicação do Conselho para que sigamos nesse formato. Certo? Um grande abraço e nos próximos dias, o terceiro vídeo da trilogia que fala o seguinte: se eu fizer tratamento psicológico, eu estou passando um atestado de fraqueza? Será? Um abraço, pessoal.